O assunto do meu primeiro livro, que é um resgate histórico da igreja que eu frequento, a CCB, Congregação Cristã no Brasil, é sempre motivo assim de manipulação, de segundíssimas intenções, em postagens aqui e ali, para demonstrar assim que a intenção, dessa gente é demonstrar assim que a igreja está fora da doutrina cristã. Geralmente pegam mais na questão do tal estudo bíblico, a escola dominical para as crianças, esse tipo de coisa assim que instrui, materialmente falando, crianças e até adultos, nos estudos bíblicos, teológicos, e temos várias vertentes aí, várias escolas, digamos. Meu nome é Emildo Coutinho, este é o canal Emildo Coutinho Escritor. E me mandaram aqui essa postagem, vamos dizer assim. Eu vou editar depois, eu vou colocar aqui a imagem, eu não vou saber exatamente o que está escrito, mas eu sei o conteúdo. Que em 1948, a esposa de Luiz Franciscon, que é um missionário italiano que residia nos Estados Unidos, veio ao Brasil, trouxe essa doutrina, e em 48, ele veio em 1910, em 48, 47, 48, ele veio com a esposa, e que ela teria trazido material de estudo bíblico, porém aqui o Brasil não aceitou, porque queriam continuar com o método, esse método, que a igreja estava crescendo muito, com profecias e revelações. Aqui a gente já vê um viés assim que não crê em profecias e revelações. É a primeira coisa assim que poderia saltar aos olhos. Porém, uma pessoa que pesquisa como eu desde 1994, e fui conhecer e li de tudo, desde ali dos primórdios, enfim, em relação ao Brasil, você faz analogia, fica coisa... ali algo que você tem ainda que aprofundar, uns gaps, uns espaços, depois você vai fechando isso. Aqui de imediato o que vem na minha mente é o seguinte: Franciscon, ele foi amadurecendo a sua forma de pensar ao longo do tempo. É difícil entender assim que mesmo quando ele estava velhinho, prestes a morrer, a igreja de Chicago estava bem diferente do que era o Brasil que ele tanto amava, admirava a doutrina, e ele não mudou, não teve assim, iniciativa, até onde eu apurei, de mudar a Congregação Cristã de Chicago, onde ele faleceu. O Vitório, um ancião brasileiro, ítalo-brasileiro, Vitório, sim, pregou a doutrina lá em Chicago. Então, já veio assim, o Franciscon com esse entendimento que foi progredindo, mas assim, ele não detém 100% do entendimento da palavra. Então tem cartas dele que você vê que ele foi buscar, orar, mesmo estando ali o preto no branco, esse tipo de coisa, mas ele tinha boas intenções. Com a esposa dele, o nível ali do entendimento já é bem menor. Sabedoria humana é excelente, ela já vem assim de um letramento e tal, de uma instrução, dizem que era uma mulher muito culta, isso, aquilo, materialmente falando, e ela tenta ali transferir para a igreja essa coisa de se estudar a Bíblia materialmente falando. E o Brasil, em 48, já estava uma doutrina amadurecidíssima, e jamais iriam aceitar. E assim, a minha pergunta é, por que Franciscon deixou ela trazer esse material? Porque ele era contra estudo bíblico. Aí alguém também falou desse grupinho aqui, mas ele estava saindo
da Sunday School, ali na igreja de Chicago. Ele escreve uma carta e fala, estava saindo da escola dominical, isso, aquilo. Mas a escola dominical ali em Chicago, e eu conversei com as pessoas que hoje são idosas, eram crianças na época. Não era como se vê hoje em denominações o estudo bíblico assim, de viés teológico. Não era assim. Eu já expliquei aqui, tem vídeos meus assim, se reunia meninas e meninos separados de acordo com também a faixa de idade. Depois eles iam na parte de cima da igreja, no segundo piso, oravam e eram dispensados. Mas não tinha esse viés assim, por mais que fosse uma igreja ainda que não tinha uma doutrina madura. Agora, a Rosina, o que é a primeira coisa também que salta aos olhos assim de quem pesquisa quando vê essa imagem? O cabelo dela totalmente tosquiado, usava chapéu, e tem um monte desse grupinho aí que tem, né, o carimbo ali, tem a assinatura de quem postou, são todos do mesmo grupo. E infelizmente tem um guru deles aí, uma mente, um cérebro aí, que é uma pessoa até séria. Embora eu sempre não ouvi firme na congregação cristã, mas achava um pesquisador sério. Eu vejo que é ele que dá fomento para essa gente. Mas, né, já há muito tempo eu desconfiava, mas... Então é um grupo aí de gente, quem está na CCB está lá mais para lá do que para cá. Porque daí não pensa como eu e não enxerga que o Brasil aqui amadureceu a doutrina, jamais ia aceitar. Em 48 ela já estava muito madura, já tinha feito os tópicos de ensinamento em 36, em 48 surgiu mais aqueles ensinamentos assim que deixou a doutrina mais robusta, mais apostólica. Porque os 12 artigos nós temos, para quem me segue aqui não é da CCB, nós temos 12 artigos de fé, cujo primeiro diz que a Bíblia, né, é a infalível palavra de Deus, e hoje diz que contém a infalível palavra de Deus, que acaba sendo a mesma coisa. E esse povo também distorce isso. Ali já dá para entender, para um bom entendedor, que é toda a Bíblia. Mas 12 artigos ali não deu conta de ponto por ponto. Então, para aqueles que não querem compreender, os 12 artigos não irão ajudar. Aí em 36 e 48 o Brasil estipulou ali o véu, o ósculo santo e mais coisas. A Bíblia fala para saudar uns aos outros com o ósculo santo da caridade, que é um beijo, e a mulher deve usar véu para orar ou profetizar. Lá nos Estados Unidos, com o passar do tempo, eles começaram a tirar e colocar chapéu porque eles queriam se anglo-saxonizar. A Rosina foi uma. Sendo que a Bíblia em italiano e nossa central, que é no Brás, no bairro do Brás, São Paulo, me mandou a Bíblia em italiano porque eu queria ler, eu traduzi documentos para eles e eu queria ler a Bíblia em italiano, saber o que aqueles crentes tinham em mão. E eles me mandaram. E eu fui ler essa questão do véu, é verbo, por sinal, a mulher tem que ser velada. A Rosina lia isso, a primeira língua dela é italiano. A mulher tem que ser velada. Entendeu? Não é chapeada, sabe? Incrível, incrível. Então assim, eu já vejo com esses olhos ela. Outra coisa, o cabelo tosqueado. Aqui nessa imagem dá pra ver. A irmã do lado dela, ó, você vê aquelas cabelinhas assim de que foi preso num cóccix cabelinho. O dela não, o dela tá até enroladinho, foi tosqueado. E no italiano fala que a mulher não pode ser tonduda. Tonduda é redonda, literalmente traduzindo. Redonda é o tosquiar, deixar a mulher redonda. Na igreja de Chicago e nas igrejas antigas lá, até nas que se reunificaram, e eu congreguei em algumas, eu vi mulheres assim, idosas, redondas, com o cabelo totalmente tosquiados. E é incrível, assim, está ali na Bíblia, sabe? Cabelo longo, crescido, e ela se apresenta assim, com o cabelo tosquiado e usando chapéu na igreja. Então assim, já me falaram que ela era a prova de Franciscão, então eu retirei isso porque eu escandalizei o que produz essas coisas. É engraçado, né? Aí quando pega ali algo que ele discorda dele, se escandaliza, né? Daí eu tirei essa frase porque foi fonte oral, mas eu estou investigando várias coisas que ela fez enquanto Franciscão estava longe. Me falaram lá, uma pessoa, lá uma fonte, só que eu tenho que investigar mais, que ela fez muito outras coisas, porque Franciscão passava mais de ano longe.
Então ela chegar ali com todo aquele material, claro que não ia rolar. Eu só fico pensando a posição de Franciscon, se não é por isso também que essa fonte me falou que ela era a prova dele. Agora, claro, o casal se ama, fica casado. Em 1910 ele escreveu uma carta para ela lá de Santo Antônio da Platina, né, a cidadezinha aqui no Paraná, onde começou a igreja. Ele elogiava ela, mas assim, quem olha vê essas coisas. A questão do chapéu causou assim escândalo, esperavam ela na porta da igreja, ou mandavam um véu para ela, que quem atendia o culto pedia para que entregasse um véu para ela, mas é a questão do cabelo, né? Eu perguntei para uma mulher, uma irmã norte-americana, que era criança na época, e ela diz não, ela nunca cortou o cabelo. E eu falei, não vou nem mandar foto, porque a pessoa enxerga o que ela quer também, né? Essa questão de enxergar é uma coisa assim que me intriga bastante. Tem coisa que a pessoa não quer enxergar, ela anula e não vê, mesmo com imagens pictórias registradas das coisas. Mas enfim, então, outra coisa, né? Pensamos assim, talvez venha aqui ao caso que a pessoa que me mandou quando eu comentei falou, mas isso aí é fácil de refutar. A mulher não é para ensinar, como diz na Epístola de Paulo, as mulheres permaneçam caladas na igreja, não permito que elas ensinem. Só que na escola de criança, ali as mulheres ensinavam sim, como aqui no Brasil, no nosso espaço infantil, né? São irmãs pedagogas, enfim, né? Depende aí do lugar, mas que tem mulher, tem. Então o Brasil havia cooperadoras, havia mulher que atendia culto pela necessidade. Mas em 48 ainda acontecia isso, em 48, mas pela necessidade. E outras nações aconteceria isso, como em Cuba e outros lugares. Aqui no Brasil, aos montes. No livro que eu escrevi, História da Congregação Cristã dos Primórdios, na colônia italiana de Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980, falo detalhadamente sobre isso. Ele está na 5ª edição, 578 páginas. Tem também o esclarecimento dos novos atos, história de uma pesquisa inquietante, e também da missão à congregação, placas não importam, história da nomenclatura das congregações cristãs no mundo. Eu aconselho a ler esses 3 livros que eu tenho sobre este assunto, ao invés de ficar se confundindo com esse viés aí que quer produzir, sabe, algo que tem aí segundas intenções, das mais escusas aí. Então é isso, nos vemos na próxima e até mais.